Sejam bem-vindos à lição 10. Nela nós veremos o tempo imperfeito dos verbos gregos. Então, antes de entrarmos propriamente dito, na lição, o autor também nos chama a atenção que em grego existem os verbos compostos. O que são verbos compostos? São aqueles verbos que estão juntos à preposição. Aquelas preposições que nós vimos anteriormente. Pega um verbo, junta uma preposição e dá um verbo composto. Ok? Então, por causa dessa união, esses verbos têm um significado mais intenso e profundo do que os verbos comuns. É claro, se você tem um verbo, que ele tem um determinado significado, e você coloca uma outra palavra junto dele, que tem um outro significado, então ele aumenta a intensidade, aumenta a profundidade do verbo naquilo que ele que se quer referir. Então, um exemplo aqui, o verbo paracaléu, é a preposição para, que nós já vimos, e caléu. Caléu é o verbo eu suplico. Então, uma pessoa, ela vai suplicar, um exemplo aqui, para um juiz. Ela faz uma petição ou faz um outro tipo de documento, O juiz está longe dela, ela não conhece o juiz não conhece essa pessoa, mas ela suplica a ele alguma coisa. Agora, quando eu coloco para junto, para quer dizer ao lado de, na presença de alguém, na presença de. Então, a essa pessoa essa pessoa que vai suplicar, no caso já está do lado dela, está junto com ela. Então aumenta a intensidade dessa súplica aqui. Ok? Então o autor chama atenção para nós a respeito disso, que existem esses verbos compostos aqui. Preposição mais verbo. Tá bom? Então vamos lá. O tempo imperfeito. O que é o tempo imperfeito? O tempo imperfeito é algo que aconteceu no passado, mas só que aconteceu de forma contínua. Tá ok? Um exemplo aqui. Vamos supor que você conheça alguém e essa pessoa diga assim: eu morei em Gramado durante 3 anos. Lá eu comia fundi. Então a gente ouvindo essa expressão, qual que é a ideia que passa para a gente? Que essa pessoa, ela comia fundi durante todos aqueles 3 anos que ela ficou lá. Dá uma ideia de continuidade, dá a impressão até que ela comia todo dia. Ela morava em tal lugar, morava em Gramado, 3 anos, e comia fundi. Ok? Então isso é que é o tempo imperfeito. É algo que aconteceu no passado, mas que tem uma continuidade. Aí o autor chama atenção também, ele cita lá Atos capítulo 2, parece, que quando Lucas está falando da igreja, que ele fala assim, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, lembra? Em cada alma havia temor, perseveravam no templo. Lucas está escrevendo isso muitos anos depois que isso aconteceu. Mas ele está dando uma ideia de continuidade, ele está dando uma ideia que, embora aquilo tenha ocorrido no passado, aquilo estava sempre acontecendo. Então, nessa passagem, ele usa muito o tempo imperfeito. Ok? Então, esse é o tempo imperfeito. Comia, comias, comia. Comíamos, comias, comiam. Que seria como se fosse no português o pretérito imperfeito nosso. Tá legal? Então, como formar o imperfeito do indicativo ativo? Então, primeiro passo,
começar com a raiz do presente. Lembra os verbos em ômega? Né? A gente tira o ômega e fica a raiz. Ok? Então é o primeiro passo, começar com a raiz do presente. Segundo passo, se a raiz do presente começar com uma consoante, acrescentar o épsilon no início da raiz. Tá? Nós vamos ver cada exemplo disso aqui que nós vamos falar, tá? Então, segundo passo, se a raiz do presente começar com uma consoante, acrescentar o épsilon no início da raiz. Se a raiz do presente começar com um alfa ou um épsilon, acrescentar o eta no lugar desta vogal. Se a raiz do presente começar com iota ou um ditongo com iota, exceto o oi, acrescentar o eta com iota subscrito no início da raiz. Se a raiz do presente começar com ômicron, acrescentar o ômega no lugar dessa vogal. Se começar com oi, acrescentar ômega com iota subscrito. O y nunca muda, vai ser sempre a mesma coisa. Então, o nosso autor aqui, ele fala como é montado o imperfeito no grego. Tá legal? Só que ele está falando isso para mostrar para a gente como que é. Eu já falei isso várias vezes. No nosso caso, nós não vamos escrever. Tá? Então, essas regrinhas aqui, elas são mais para quem vai escrever. Nós, quando pegarmos um texto, nós já vamos pegar lá já tudo prontinho, já mastigadinho. Tá bom? Então, o autor está dando aqui uma ideia, está mostrando como que é formado o imperfeito. E o terceiro e último passo é acrescentar as terminações no final. Né? On, eis, ei, omen, eté e on. Acrescentar essas terminações. Tá bom? Então, memorizem o primeiro e o segundo e o terceiro passo. Primeiro e o terceiro passo. Ok? Principalmente essas terminações aqui. Então, um exemplo. Verbo liu, nosso paradigma aqui já conhecido. Então, primeiro passo, começar com a raiz do presente. Né? Então, aqui é o presente do indicativo ativo. Né? Eu solto. Então, tiramos o ômega e ficamos com a raiz, que é li. Aí, vamos aqui para o segundo passo. Se a raiz do presente começar com consoante, acrescentar o épsilon no início da raiz. Então, ó, começa com lambda. Tá? A raiz começa com lambda. Ó. Então, é uma consoante. Então, é acrescentado o épsilon no início da raiz. Ok? E por último, no terceiro passo, é acrescentada as terminações. Então fica Elion, Elies, Elien, Eliomen, Elieté, Elion. Ok? Tranquilo? Aí outro exemplo aqui. O verbo acuo, eu ouço, né? Então, começar com a raiz do presente, tiro o ômega, fica acu. Tá? Aí parte aqui, se a raiz do presente começar com alfa ou épsilon, acrescentar o eta no lugar dessa vogal. Então, aqui sai o alfa e entra o eta. E depois, acrescentar as terminações. Então, fica equon, equeis, equem, equomen, equeté, equon. Ok? O terceiro exemplo aqui. Aitel, eu peço. Então, começar com a raiz do presente.
Então tiramos o ômega, fica aité. Aí vamos aqui, para a letra C aqui do segundo passo. Se a raiz do presente começar com iota, ou um ditongo com iota, que é esse caso aqui, exceto oi, acrescentar o eta com iota subscrito no início da raiz. Tá? Então começou aqui com um ditongo com iota. Tá, ok? Então sai o ditongo e entra aqui o eta com iota subscrito. E por último, coloca as terminações. Tá bom? O quarto exemplo aqui. O verbo oikodomen. Oikodomen, eu construo, né, que cai nesse... na letra D aqui do segundo passo. Se a raiz do presente começar com ômicron, acrescentar o ômega no lugar dessa vogal. Se começar com oi, né, ômicron iota, acrescentar ômega com iota subscrito. E aí é o caso aqui, ó, né, começou com oi. Então tira esse ditongo e coloca o ômega com iota subscrito e coloca depois as terminações. Tá ok? Bem tranquilo, né? Então isso aqui é chamado de aumento. Tá? Colocar esse epsilon antes, o eta antes, o ômega antes, isso aqui é chamado de aumento, aumentando a palavra, tá ok? E para mostrar que esse verbo está no tempo imperfeito. Viu? É bem tranquilo. Quando você lê, né, tá lá um texto, uma frase, você vê um verbo, se ele começar assim, tá? É que o verbo está no tempo imperfeito. Tá bom? Bem tranquilo, né? Aqui o final, vocês perceberam que acrescentou esse final aqui, né? Mas teve uma mudança. Tá? Teve uma mudança aqui, né? O que é isso? É aquilo que nós já vimos anteriormente, é aquele processo dos verbos contraídos. Tá bom? Olha aqui no caso, ó. Vamos pegar esse aqui. Aité. Né? O ai foi substituído pelo eta, ficou o tal e ficou o epsilon. Né? Aqui era para ser epsilon. Mas lembra aquela regrinha de verbo contraído? O epsilon, quando ele encontra com o ômicron, vira U. Ok? Aqui virou U, ó. O ômicron Y. Aqui é a mesma coisa. Aqui ficou o epsilon, aí ele vai encontrar com outro epsilon. Lembra da regrinha? Epsilon mais epsilon vira EI. Então aqui virou EI. E o sigma é a continuação daqui. Aqui é a mesma coisa. E é por aí vai. As outras terminações, ó. Viu? Bem tranquilo, né? É trabalhoso, mas é tranquilo. Então volto a bater naquela tecla, né? É saber o que a palavra quer dizer. Ok? Você sabendo o que quer dizer o verbo liu, né? Eu solto. Você já sabe, quando você pegar ele aqui com o epsilon antes dele, você já sabe que está no tempo imperfeito. Tá? Eu soltava, tu soltavas, ele soltava. Nós soltávamos, vós soltavas, eles soltavam. Tá bom? E assim vai para os outros também. Certo? Agora o tempo imperfeito do verbo composto. Como que é feito?
Vamos pegar aquele primeiro exemplo que nós vimos no início. Paracaléu. Como que é feito? Separa a preposição do verbo, tá? Deixa a preposição separadinha aqui de lado. E aqui segue aquelas regras que nós vimos anteriormente. Tá vendo? O verbo aqui começa com uma consoante, então entra o epsilon antes dele. Tá bom? E o ômega é retirado. Igualzinho que nós vimos anteriormente. Tá? Depois junta tudo. Aí fica assim, ó. Tá? Paraecalum, paraecaleis, paraecalei, paraecalumen, paraecaleité, paraecalum. Ok? Então, com verbo composto é feito da mesma forma. Certo? E temos também o tempo imperfeito do verbo emir. Lembra? Presente do indicativo ativo do verbo emir, emi, ei, estim, esmen, este, essim. O verbo ser e estar. É um verbo bem irregular, né? Então ele é totalmente diferente em cada conjugação. Futuro do indicativo é somai, é ser, estai, é sometar, é seste, é sontai. E também que os irmãos têm que guardar também é o perfeito do indicativo ativo de emir. Né? Emen, eis, em. Lembra do em? Né, que nós vimos? Em arque, em rologos. Né? No princípio era a palavra. Ok? Então, emen, eté, essan. Certo? Então, ele é totalmente diferente em cada modo. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer uma tradução. Roi, okeloi, ekuon, tem, aleteian, tu, euangeliu, em, to, caipo, cai, matetai, eba, pitzon, autóis. Então, de novo. Roi, okeloi, ekuon, tem, aleteian, tu, euangeliu, ento, caipo, cai, matentai, ebapitzon, autus. Ebapitzon, autus. Então, o que quer dizer isso aqui? As multidões, né, está no plural, as multidões, o verbo acuo, né, o verbo eu ouço, ó, aqui ele está no imperfeito. Então, as multidões, acuon, ou melhor, ecuon, ouviam a verdade do evangelho, tá ok? Em o caipó é tempo, tá aqui, tá?
caipó é tempo, só que aqui você pode entender como um tempo oportuno, tá? Um tempo aproveitável. Então, em tó, caipó, fica no tempo oportuno, no tempo aproveitável, tá? Cai, e discípulos batizavam os. Tá ok? Então, ele está se referindo aqui, ó, às multidões. Tá? Só que multidão para o grego é uma palavra masculina, tá? Para nós é feminina, por isso que fica assim, roi, okiloi, e fica o autus aqui. Tá? Tudo se referindo ao masculino, mas quando a gente traduz para o feminino. Então fica assim, as multidões ouviam a verdade do evangelho na ocasião oportuna, né? E aqui está discípulos, e discípulos, a gente pode colocar aí os discípulos, né? Batizavam elas, né? Ou os discípulos as batizavam. Então as multidões ouviam a verdade do evangelho em tempo oportuno, na ocasião oportuna, e os discípulos as batizavam. Tá bom? Então eu só peguei só esse exemplo do livro, tá? Para ajudar para os irmãos verem como que é feito, tá bom? Mas os irmãos façam todos os exercícios lá. E aqui um vocabulário, né? Mateus, Marcos, Lucas, Ioannes, João, Elias, Judas, né? Satanás, Paulos, Petros, Lázaros, Abraão, Mariã, Saulos, Jacobos, Tiago, né? André, Oikiá, casa, Cronos, é um tempo assim contado, de onde vem nossa palavra cronômetro. Eclesia, igreja, tá bom? Odós, caminho, estrada. E por último, kefalê, cabeça. Tá bom? Então, irmãos, mais uma vez, façam os exercícios, tá? Memorize algumas partes ali que o autor pede, tá bom? E até a nossa próxima aula. Que Deus abençoe a todos.